Sento, por favor. Um prazer grande estar convosco nesta noite para juntos adorarmos, glorificarmos, bendizermos aquele que vive para sempre, Jesus de Nazaré, o dono da igreja. A igreja só tem um dono, o nome dele é Jesus de Nazaré. A igreja só tem um noivo e o nome dele é Jesus Cristo. Que bom, meus queridos, estar convosco. Conheci pastor Ismael e me identifiquei com ele. Ou seja, deu certo, deu liga. E é tão bom isto, porque tem o mesmo estilo de ministério, de visão, e deu comunhão logo quando nós nos conhecemos. Que bom estar aqui com o Senhor, com esse dinamismo, esse entusiasmo, servindo ao Senhor. E hoje conhecendo a sua esposa, que bom, Deus abençoe muitíssimamente. E conhecendo esse ministério, obreiros valorosos, que fazem a obra de Deus neste campo, e esta igreja ordeira, bonita, abençoada, que está caminhando para o céu. Que bom estar com os irmãos. Parabéns pelo lindo templo. O templo aqui dentro está lindo. Nota 1000. Ele brincou, meus irmãos, que aqui é uma pequena capela perto da nossa catedral lá. É conversa dele, viu? Vocês já sabem que ele brinca bastante. Nós estamos lá servindo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor há muitos anos. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. E aos 16 anos aceitei Jesus como meu Salvador e já me envolvi com o ministério. Aos 17 anos eu estava no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Brasil. Aí com 20 anos já estava dirigindo a primeira congregação. Era solteiro ainda. Com 22 fui consagrado em nosso ministério, em nossa convenção. Com 24 conheci a irmã Rosângela, que era uma jovem da igreja também, nos casamos. E o Senhor nos deu 2 filhos. O Abundância, que é o Jéter, seu nome significa abundância. E o Géser, que o nome significa, o Jéter, abundância, e o Géser, pai de ajuda. E os 2 casaram, e o Abundância já me deu um neto, que é o Efraim, que significa crescimento. Uma bênção do céu. O Senhor tem nos abençoado muitíssimamente. Eu sei, só para os irmãos conhecerem, né? Quem é que está pregando aqui? Estou casado há 35 anos, com a mesma mulher, viu? E servi a igreja de Marília por 14 anos. E já estou há 26 anos servindo a igreja de Rio Claro. E o Senhor tem estado conosco. A boa mão do Senhor tem estado conosco. E eu estou feliz em estar com os irmãos. Revendo alguns irmãos, Mateus ali está, com a Ariadne. Que bom revê-los, Deus abençoe. Mas, meus queridos, vamos para a palavra. Eu hoje passei o dia pensando neste ajuntamento e o que compartilhar com os irmãos. O Senhor me levou a uma mensagem muito simples e prática. Simples mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo 1. Me acompanha pastor José de Andrade, que é o nosso vice-presidente. E sempre bom ter a sua companhia. Oreis por nós, para que o Senhor continue nos ajudando na simpática Rio Claro e no nosso ministério, que o Senhor continue cuidando de nós como tem feito até aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Se você encontrou, diga amém. Diz o texto sagrado: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Diga comigo: Senhor, ensina-nos a orar.
Diga: Senhor, ensina-nos a orar. É o tema desta noite. Senhor, ensina-nos a orar. Meus queridos, a oração é a mais sublime das atitudes e atividades humanas. Nada se compara com a oração. O homem, ele atinge o ponto culminante de sua experiência quando de joelhos acha-se face a face com Deus. Nem todos os crentes são chamados para pregar, mas todos os crentes são chamados para orar. Orar para nós cristãos é um dever, mas também é um privilégio. A prática, a vida de oração, ela é um privilégio para o crente que desenvolve uma vida de constante oração, porque ela se inicia com um dever. Eu tenho que orar, eu tenho que ir à presença de Deus. Mas a prática, com os anos, vai trazendo este privilégio, esta doçura, este prazer de estar na presença do Senhor. Nós precisamos da água, nós precisamos do alimento, nós precisamos do oxigênio. Assim como nós precisamos da água, do alimento e do oxigênio, nós precisamos de uma vida de oração. Diz alguém sabiamente que a oração é o oxigênio da alma. Não dá para ser crente sem orar. Vou repetir: não dá para ser crente sem orar. Quando nós temos a vida cristã sem oração, nós nos tornamos religiosos, simplesmente frequentadores de igreja e com meia dúzia de regras, e não desenvolvemos a nossa espiritualidade e a nossa vida de comunhão. O nosso mestre, por excelência em oração, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus vivia em constante oração. Jesus orava diuturnamente. E alguém disse já de maneira muito sábia que Jesus não nos ensinou a pregar, Jesus não nos ensinou a cantar, mas Ele nos ensinou a orar. Para Jesus, a oração era uma prática prioritária. Ele tirava tempo para falar com Deus Pai. Algumas vezes nós, como seres humanos, temos boas desculpas para não orar. Especialmente, não tenho tempo. Eu não conheço ninguém que se envolveu tanto e tinha tantas atividades como o Senhor Jesus. Ninguém trabalhou como Ele. Ninguém atendeu como Ele. Ninguém aconselhou como Ele. Ninguém ensinou como Ele. Ninguém visitou como Ele. Ninguém andou como Ele, pregando a palavra. Mas ninguém orou como Ele. Ele tirava períodos de oração. Evangelho de Marcos, capítulo 1, o versículo de número 35, diz o texto sagrado que ele se envolvia com oração logo de madrugada. Diz o texto: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E ali orava. Era uma prática do ministério de Jesus. Provavelmente trabalhou o dia todo, correu atendendo os discípulos também com ele,
mas de madrugada os discípulos estavam dormindo, ele ainda escuro, ele se levantava e procurava um lugar para estar a sós com Deus Pai. Esta era a prática da vida de Jesus. No capítulo 6 do Evangelho de Lucas, eu estou introduzindo, e eu quero que os irmãos me acompanhem, por favor, para nós aprendermos um pouco sobre este tema tão importante para a nossa vida. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, o versículo de número 12, diz o texto sagrado: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. O nosso mestre por excelência, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Deus entre nós, porque Jesus era Deus entre nós, ele tirava tempo para uma vida de oração. Ele orava constantemente. No capítulo de número 14, versículo de número 23 do Evangelho segundo escreveu Mateus, diz o texto que o Senhor multiplicou os pães e multidões. O texto diz que eram aproximadamente 5.000 homens, mas tinha talvez 5.000 mulheres, 5.000 crianças, aproximadamente 15.000 pessoas. Ele alimentou este povo, e após alimentar este povo, ele diz o texto sagrado, e Marcos é enfático ao dizer assim: e obrigou os seus discípulos a entrarem no barco para passarem do outro lado. O texto de Marcos diz que ele obrigou, ou seja, foi meio na marra. Entra no barco, e eles entraram no barco. Jesus fica ali mais um pouco, despede a multidão, e Jesus sobe para orar. O texto diz que era tarde, talvez 6 da tarde, quando começava a primeira vigília. E o texto diz assim, versículo 23, o versículo 22, e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Ouça o versículo 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ele só. Provavelmente 6 da tarde, quando se iniciava a primeira vigília da noite. Eram 4 vigílias. A primeira vigília, 6 da tarde, ou 6 da noite, 18 horas para nós, até as 9, a primeira vigília, a segunda das 9 à meia-noite, e a terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. Agora ouça o que diz o texto, versículo de número 25. Mas a quarta vigília da noite, então vamos calcular, 3 horas a primeira vigília, segunda vigília mais 3 horas, 6 horas, mais 3 horas, 9 horas. Jesus ficou no monte 9 horas, orando. Depois de atender a multidão, ele vai para o monte sozinho, e lá se derrama na presença de Deus Pai. A oração deveria ser muito singela. A oração deveria ser muito profunda. Eu não sei se você já leu o capítulo 17 do Evangelho de João, como de fato, com seu significado profundo, é Jesus, Deus, dirigindo-se a Deus Pai, entrando no Santo dos Santos. Quando você lê novamente, pense um pouco nisso, a conversa. Pai, oh Pai, Pai, glorifica-te, glorifica a mim mesmo como eu tenho glorificado ao Senhor. Olha lá, Jesus falou, isso aqui é uma intimidade, é no Santo dos Santos, é Deus falando com Deus.
É Deus se relacionando com Deus. Levanta os olhos ao céu e, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique a ti. É somente um aperitivo da oração. Agora já pensou? 9 horas. Deus falando com Deus, Deus falando com Deus, Deus falando com Deus. As expressões do coração de Jesus para o coração de Deus Pai era muito profundo. Então, Jesus ficou 9 horas orando e depois ele foi por cima das águas e acalmou a tempestade. Jesus dedicava-se à oração. E ele desenvolveu isto durante todo o seu ministério. Na última semana que Jesus passou alguns dias em Betânia e alguns dias em Jerusalém, algumas noites todas lá no Monte das Oliveiras, ele passou orando. Ele passou orando. E na última noite ele reúne com os discípulos lá no jardim, capítulo de número 26, ele está orando novamente. O texto sagrado é maravilhoso, eu não tenho muito tempo para me deter aqui, mas ele está orando novamente, e orando a Deus Pai. Os discípulos não suportam aquilo, e Jesus volta para os discípulos, e Jesus chama a atenção dos discípulos no versículo 40, Mateus capítulo 26, versículo 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora vocês podem velar comigo? Jesus estava dizendo: vocês não podem nem orar uma hora comigo. Eu passo noites e noites orando por vocês. Eu me dedico à oração por vocês. Eu peço que vocês orem pelo menos 1 hora por dia. É mais ou menos isso que Jesus está falando aqui. Vocês não podem velar comigo, orar comigo pelo menos 1 hora. Irmãos, nós estamos ocupados demais. E nós não estamos podendo orar 1 hora por dia, porque nós estamos ocupados demais. Jesus sabia o que era oração. Jesus vivia esta atmosfera de oração. E Jesus se preocupava com os seus discípulos que não podiam orar 1 hora com ele. Nenhuma hora vocês podem velar comigo. Eu estou pedindo pelo menos 1 hora por dia. Vele comigo pelo menos 1 hora por dia. Vele comigo pelo menos 1 hora por dia. Vele comigo, esteja comigo. E os discípulos vendo então a dinâmica de Jesus, o ministério de oração de Jesus, um olha para o outro e diz: nós não oramos. Nós não sabemos orar. Nós precisamos aprender a orar. Parece que eu vejo Pedro olhando para João, e aí? Como? Vamos falar com ele. E o texto diz que um deles toma a palavra e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Esta oração deva ser a oração de todo crente. Esta deva ser a oração de todo obreiro, de todo servo de Deus, de todo salvo na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, ensina-nos a orar. Porque Jesus tinha o hábito de orar e ensinou isso aos outros, não apenas por palavras, mas exemplo. Ele se dedicava à oração. Jesus orava. E nos evangelhos você vê essa dinâmica de Jesus orando constantemente, orando constantemente, orando constantemente. E os discípulos: precisamos orar. Precisamos orar. E precisamos aprender com quem sabe orar. Porque Jesus sabia orar. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus nos ensinou. E Mateus, ele descreve de maneira muito linda Jesus ensinando a orar. Vamos para o capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus.
por favor, a partir do versículo de número 6. Leremos primeiro de 6 a 8. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições como gentios que pensam por muito orarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Agora, voltemos ao versículo 6. Ouça o texto. Jesus ensinando a orar. Isso aqui é atual. Deixa eu te dizer, isso aqui está atualíssimo. Ele está ensinando. Quer aprender com ele? Quer aprender com aquele que sabe orar? Primeiro, a sós com Deus. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento, entra no teu lugar secreto, entra no lugar de comunhão, entra no lugar de intimidade, entra no lugar onde você pode fechar as portas e ficar a sós com Deus. Entra! Entra! A primeira coisa que Jesus ensina aos seus discípulos é que aqueles que devem ter um lugar, todos os crentes precisam ter um lugar secreto para a oração. Você precisa ter um lugar secreto. Você precisa ter um lugar secreto. Pode ser o seu aposento, o seu quarto, lá na sua casa, o seu escritório. Pode ser o seu quintal. Pode ser o seu pomar, pode ser lá no sítio onde você mora, pode ser um cantinho lá em casa, mas você tem que ter aquele lugar secreto, você tem que ter. Você precisa ter isto. Todo crente salvo em Jesus Cristo precisa ter o seu lugar secreto. Todo crente precisa ter o seu lugar secreto. Ele precisa ter o seu lugar secreto, e não só ter o seu lugar secreto, precisa ter a sua hora com Deus. Que bom, Fábio, tê-lo aqui. Você precisa ter o seu lugar secreto. Você precisa. Está escuro, esposa está dormindo. Acorda cedo. Obreiro acorda cedo. O nosso obreiro e mestre por excelência, Jesus Cristo, acordava cedo. O obreiro acorda cedo. E ele não vai para o celular responder o WhatsApp. Ele acorda cedo, não fala com a esposa, não fala com filhos, não fala com nenhum amigo, não fala com ninguém. Ele vai para o lugar secreto, tudo escuro, e dobra o joelho lá, no lugar secreto, e fica lá, na presença do Senhor, no lugar secreto. Fica lá, no mínimo 1 hora. É o que Jesus nos ensina, no mínimo 1 hora. E se for obreiro de tempo integral, não pode sair de casa se não orar pelo menos 1 hora. Ele vive para isto. Então ouça o que disse Jesus, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Entra no lugar secreto. Dá uma olhadinha para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga assim, pergunte, você tem o seu lugar secreto?
Você tem aquele lugar. Parece que quando você chega, o filho, Jesus Cristo, olha para o pai e diz: já chegou. Está no horário. Aleluia. Porque o que diz o texto? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, fecha. Fecha para os homens e abra para Deus. Fecha, se tranca. Leva, se possível, um relógio. Deixa o celular longe, porque é uma tribulação. Dobrou o joelho. Aí o diabo sopra assim: é bom você dar uma olhadinha. Ou só acontece comigo isto? Você não está fazendo nada. Aí dobra o joelho. Tem que lavar o carro. Dobra o joelho, tem que pôr o feijão no fogo. Meu Deus, tem que lavar aquela roupa. Ou só acontece lá em casa isto? É uma luta tremenda. Porque o diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você ore. Mas olha, entra, fecha. Entra no santuário espiritual. Fique lá fechado, no véu. E se tranca. Fecha para o mundo. Deixa o mundo lá. Deixa lá. Deixa lá. Não queira resolver os problemas de todo mundo. Não queira resolver os problemas do mundo. Fique lá na presença de Deus Pai. Fique lá. Gaste tempo lá. Fique lá. Mas eu acho extraordinário, olha. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta, ora a teu pai. Ora a teu pai. Nessa versão diz que está em secreto. Na minha versão, revista e corrigida, diz que está em oculto. Podemos traduzir que está invisível. Você entra no lugar secreto, fecha a porta, dobra o joelho. E o nosso Deus, o teu Pai, que é invisível, Ele chega. É extraordinário. Jesus está nos ensinando, lembre disso. Dobrou o joelho, o Pai está lá. Ele está secreto, oculto, invisível, mas Ele está lá. Aí você vai orando. Você vai orando. Você vai orando. Você vai orando. E aí, há algumas palavras importantes aqui. Ora, o teu pai que está em culto, o teu pai vê. O teu pai vê. O teu pai vê. Você dobrou o joelho, Ele está lá e Ele está te vendo de joelho. Talvez sua esposa não está vendo, os seus filhos também não, o pastor Ismael não está vendo, nem o ministério está vendo, ninguém está lhe vendo, mas Deus está lá. Deus está lá. Deus está lá. E há algo extraordinário no versículo de número 8, que diz que Deus sabe. Então Deus, Ele está em oculto, Ele vê que você está lá, Ele está vendo que você está lá, Ele sabe o que você está orando. Versículo de número 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe. Vosso Pai sabe. Vosso Pai sabe. Vosso Pai sabe. Então você entrou no quarto, fechou a porta, ficou lá em secreto. O Pai está em oculto, está em secreto, está invisível, mas está presente. E Ele está te contemplando. O texto diz: e teu Pai vê secretamente. Versículo 6, o teu Pai vê secretamente. Versículo 8, o teu Pai sabe.
Mas você sabe que é maravilhoso? O que diz o versículo de número 6, a última parte. Versículo 6, a última parte. O teu pai, ele vê. O teu pai, ele ouve. O teu pai sabe. E teu pai te recompensa. Ele te recompensa, o texto diz, e ele te recompensará. O texto diz que te recompensará publicamente. Essa versão diz, te recompensará publicamente. Ninguém viu você orando, mas quando você está andando, Deus está te recompensando. Deus está te recompensando. Deus está te abençoando. 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 E as pessoas, o que aconteceu com ele? O que houve com ele? Outro dia um obreiro nosso, um dos nossos secretários, chegou para mim e disse, pastor Sisak, eu tenho andado com o senhor há 26 anos. Eu disse, sim, você é companheiro fiel. Mas pastor, por que tudo se encaixa? Essa foi a pergunta dele. Por que tudo se encaixa? Eu vejo que tudo se encaixa. O senhor tem um projeto, a coisa encaixa. O senhor fala alguma coisa, a coisa encaixa. Eu disse, minha esposa, entrei no carro, estou saindo. Aí eu disse, o pastor Ezequiel, que é um dos nossos secretários, ele acabou de dizer para mim que não sabe por que todas as coisas encaixam. Ele diz, é claro, ele não te vê toda manhã lá no lugar secreto. Porque, meus irmãos, há uma frase extraordinária de Hudson Taylor que diz assim, quando o homem trabalha, o homem trabalha. Eu vejo tanto pastor cansado, tanto crente cansado, porque trabalha e briga com todo mundo e quer resolver o problema do esposo, as irmãs, e luta para esse esposo ser crente e os irmãos lutam para essa mulher ser mais crente e briga com os filhos e briga com os vizinhos e briga com o pastor e briga com todo mundo e diz que está cansado, trabalhando, trabalha. Enquanto o homem trabalha, só trabalha. Agora, quando o homem ora, Deus trabalha. Se nós aprendêssemos com Jesus o segredo extraordinário que é a oração, nós trabalharíamos menos e oraríamos mais. Dedicaríamos mais à oração, porque quando nós oramos, Deus trabalha. Deus te recompensará. Eu estou dizendo na autoridade do nome de Jesus Cristo, foi Ele quem disse, o Pai te recompensará. Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai abençoar a sua família, Ele vai abençoar a sua casa, Ele vai abençoar a sua congregação, Ele vai abençoar a sua cidade, Ele vai abençoar. Onde você chegar, a bênção chega com você. Então os discípulos estão dizendo, ensina-nos a orar. Aí Jesus entra, fica em secreto, teu pai está vendo, teu pai está te ouvindo, teu pai está sabendo de tudo, e teu pai te recompensará. Mas eu tenho conversado com muita gente que diz, pastor, eu não tenho palavras para orar 1 hora por dia. Não dá, pastor, a gente dobra o joelho, com 5 minutos acaba tudo. Com 5 minutos acaba todo o estoque de palavras, de expressões. Experimente a aprender com Jesus. Ensina-nos a orar. E aí ele ensinou. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim. É assim que ora. É assim que ora.
Vocês vão orar assim. E é linda a oração. É rapidinho. Vamos todos juntos? O técnico de som está trabalhando, o técnico do painel está trabalhando bem. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí você me diz, mas pastor, dá 22 segundos. É rápido demais. O Senhor está falando que a gente tem que orar 1 hora. E Jesus diz, vocês orem assim. Por que, meus irmãos, Jesus disse, vocês orem assim? E deu um modelo de oração. É um modelo de oração. Eu estou dizendo que é um modelo de oração. Numa linguagem para nós entendermos, Jesus deu o esqueleto da oração. E agora você vai pôr nervos, você vai pôr carne, você vai pôr pele, você vai preencher o esqueleto. Jesus deu um esboço de oração. Ore assim. Primeiro, ore dizendo, Pai nosso. Diga comigo, Pai nosso. Esta oração é de crente. Somente salvos podem fazer esta oração. Somente crentes nascidos de novo podem fazer esta oração. Esta oração não é para o mundo. Esta oração é para os crentes salvos em Jesus Cristo. Porque somente os crentes, e aqui nós somos absolutistas, exclusivistas, e eu digo fundamentado nas Sagradas Escrituras, somente os salvos podem chamar Deus de Pai. Somente um homem que nasceu de novo, por obra do Espírito Santo, pode chamar Deus de Pai. Dobrou o joelho e Pai nosso. Deus já reconhece a sua voz. Deus já sabe que você chegou. Dobrou o joelho, falou, chegou Ismael, chegou Isaac, chegou José, chegou Antônio, chegou Maria, chegou Sebastiana, Pai nosso, por obra do Espírito Santo. É isso que diz o texto sagrado, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14. Ouça o que diz o texto sagrado. É lindo isto, meus irmãos. A palavra de Deus. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Dobrou os joelhos. Pai. É só o Espírito Santo que lhe capacita a chamar Deus de Pai. Gálatas capítulo 4, por favor. Versículos de 6 e 7. Ouça o que diz a palavra de Deus. E porque sois filhos de Deus, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Verso 7. Assim que já não és mais servos, mas filho.
E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Eu não sei se você já teve o privilégio de ir a Jerusalém ou a Israel. Você vai para Jerusalém e nas ruas lá você vê os judeus andando, e eles andam apressadamente, especialmente os ortodoxos. E eles andam com os meninos e vão puxando e arrastando os meninos. Alguém contou que estava vendo um judeu puxando o menino e arrastando o menino. E o menino, aba, 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 aba. E o menino tropeça e cai. E o pai continua andando, deixa o menino cair. E o menino, aba, aba, aba. E começa a chorar, aba, aba, aba. O pai volta e pega o menino e joga nas costas e sai caminhando. E o menino, aba, 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 aba. Você está entendendo? Você dobrou o joelho, começou a chorar. Aba, 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 pai, pai, pai. A boa mão de Deus vem, te toma, te levanta, te fortalece e você caminha, porque você é filho de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui esta noite? Levante a mão e adore ao Senhor. Aleluia! Mas ele continua orando. Vocês devem orar assim: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Não dobra o joelho e já vai pedindo carro 0 quilômetro. Dobra o joelho, Senhor, eu quero um emprego de 10 mil reais. Pare com isto. Dobra o joelho e diz: Pai, Pai nosso, o Senhor está sentado num alto e sublime trono. Mas a tua palavra diz que o Senhor também habita com contrito de coração e de espírito. Santificado seja o teu nome. Numa oração de 1 hora, fique pelo menos 15 minutos adorando Deus Pai. Vá dizendo: Deus, tu és maravilhoso. Pai, tu és o Criador dos céus e da terra. Pai, o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Pai, o Senhor é o Deus dos profetas. O Senhor é o Deus dos reis de Israel. O Senhor é o Deus dos grandes feitos. O Senhor é o Deus todo-poderoso. Pegue as palavras do Salmo e comece a cantar na sua oração. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele que perdoa os teus pecados, sara as tuas enfermidades, redime da cova, enche a boca de bens, coroa de bondade, de benignidade, de sorte que a mocidade se renova como a águia. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Fique lá adorando Deus Pai, e é gostoso. Você fica lá 15 minutos. 15 minutos. E depois você vai para: venha o teu reino. Venha o teu reino. O Pai tem um reino. Aleluia. Permita, pastor Ismael, dar um testemunho aqui hoje à noite. Há 26 anos atrás eu assumi a igreja Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, com aproximadamente 270 membros. Nenhum templo próprio, nenhuma casa. Tínhamos perdido tudo. Absolutamente tudo. E eu cheguei com 33 anos de idade, um jovem obreiro, para fazer a obra de Deus. E eu preguei 6 meses
nesta expressão. Pastor José de Andrade lembra: venha o teu reino. Toda terça-feira, venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Primeiro, venha o teu reino na minha vida. Venha o governo do Senhor na minha vida. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Aleluia. Segundo, venha o teu reino na minha casa. E eu disse aos crentes: pisou na soleira da casa, diga: venha o teu reino nesta casa. Se o seu marido é cachaceiro, bebe muita groselha, vive com o pé redondo, quando ele sair para trabalhar, vai lá no quarto dele, meta a mão no travesseiro e diga: venha o teu reino. No lado que ele dorme, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. E ande pela casa, venha o teu reino. Visite os quartos dos filhos. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. E a igreja era pequena e eu saía para visitar o povo. E fui visitar uma irmã. E era de manhã, aproximadamente 9h15, tinha saído da oração, fui para lá. E quando cheguei com um companheiro, bati palma. Demorou um pouco, a irmã abriu a janela, era um vitrô, abriu a janela, rapidinho olhou, fechou e gritou: veio! Ô velho! Eu não entendi nada. Ela não usou a expressão velho, ela usou o velho mesmo. Ô velho! Eu disse: o que está acontecendo aí? Ô velho, o homem do reino de Deus chegou. Aí que eu não entendi mais nada. Aí veio, abriu a porta: entra pastor, entra pastor, entra pastor. Eu disse: irmão, o que a senhora quis dizer com isso? Pastor, esse velho aqui, ó, era cachaceiro até poucos dias. Eu fui lá na igreja, o senhor disse: ore, põe a mão, vem o teu reino. Pastor, o negócio funciona. O negócio funciona. Eu parei de brigar porque ele bebia. Eu parei de xingar porque ele tomava umas e outras. Eu parei de brigar porque ele passava no bar primeiro. Não, ele chegava em casa, a comidinha pronta, a roupinha passada. Mas o dia: vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino. Um dia ele chegou em casa, tomou banho e disse: ô véia, tem culto na sua igreja hoje? Tem. Me deu um desejo de ir lá, que eu não sei o que está acontecendo comigo. Ele foi comigo, aceitou Jesus, Jesus o libertou. O reino de Deus chegou nesta casa. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Pare de brigar com o esposo, pare de brigar com a esposa, pare de brigar com os filhos. Vai passar a roupa daquele menino que disse que vai para o baile, vai passando e dizendo: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. O reino de Deus vai manifestar e a presença do Senhor vai buscá-lo e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Venha o teu reino. Aí eu disse aos irmãos, eu disse: vocês vão andar pela cidade, e andem pelo comércio, e vão para a Câmara Municipal, e vão para a Prefeitura, e pise lá: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Nós temos que ter crentes em todas as repartições, nós temos que ter crente em todos os lugares, nós temos que ter crente em todo canto, todo canto. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Aleluia. Nós andávamos na cidade. Eu tinha vindo de Marília, uma igreja significativa, milhares de crentes, e chego em Rio Claro, uma cidade, na época, 187 mil habitantes, e eu não via crente no centro. Mas os dias foram passando, e daqui a pouco estou andando no centro: Patiô, pastor! Patiô, pastor! Patiô, pastor! Patiô, pastor! Oh, o rei chegou. Porque ele chega. E aquela igreja que não tinha nenhum templo próprio, não tinha 300 crentes,
ela deu um salto. E nós vimos diante dos nossos olhos Deus mudar a história de uma igreja na cidade, diante dos nossos olhos. Passado 26 anos, nós já inauguramos 25 templos para a glória de Deus. E estamos com aproximadamente 6.000 crentes glorificando o nome do Senhor. A igreja cresceu e eu disse: Senhor, e agora? E comecei a andar pela cidade. Onde está o terreno, Senhor? Onde está o terreno? E todo dia orando pela manhã. Senhor, eu preciso de um terreno. A igreja precisa de um terreno. O Senhor um dia disse: eu estava orando, levanta, sai do lado de fora. Eu saí do lado de fora. O Senhor disse: o terreno está aí na frente. Aí chamei o nosso vereador, que Deus nos deu também. Ele agora ganhou o 8º mandato. 8º. A igreja, firme. Porque o reino de Deus tem que estar em todo canto. Aí chamei e disse: descubra quem é o dono aí dessa área. Havia uns lotes na frente. E atrás era um campo amador, mas estava abandonado. Ele descobriu: pastor, a família cedeu para o município por 30 anos. E justamente neste ano, a prefeitura devolveu para a família. E a família está pensando o que vai fazer com isso aí. Eu disse: é da igreja. Procurei o proprietário, começamos a conversar. Eu disse: olha, para o senhor Abraão, eu preciso construir um templo. Eu estou precisando de 3.000 metros. 3.000 metros. 3.000 metros. Preste atenção nisso, 3.000 metros. Mas o que diz Paulo? Efésios 3:20. O Senhor nosso Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Senhor Abraão, 3.000 metros. Ele disse: meu pastor, é bom o senhor comprar mais 2.000 que eu tenho nos fundos assim, faz um L. O senhor fica com 5.000. Eu disse: o senhor pôr no contrato que eu pago os 2.000 depois de pagar os 3? Ele disse: fechado. Aí tínhamos 3 terrenos bem na frente, próximo ao L. Eu procurei o primeiro proprietário. Eu quero vender, mas eu quero à vista. Pagamos. O segundo, pagamos. O terceiro, pagamos. Então nós estávamos agora com 6.000 metros. E a minha esposa, como toda esposa de pastor, começa a construir logo. Faça logo, você tem que construir. Eu disse: calma, não cabe o povo, não, eu estou orando. E todo dia à tarde, dia de culto, eu ia para lá 5 horas e andava em todo o terreno. 11 vezes, 12 vezes: vem o teu reino. Vem o teu reino, Senhor, vem o teu reino. Vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino, venha, vem o teu reino, vem o teu reino. Eu parava, fechava os olhos e fazia uma pregação. Diante de mim uma multidão, uma igreja grande, extraordinária. Aí eu ia para o templo menor, dobrava o joelho, orava. Quando levantava, amém. Meus irmãos, eu estive agora à tarde pregando no novo templo, num templo maravilhoso, uma multidão. Os irmãos riam, outros choravam, uns acreditavam e outros não acreditavam. Mas o Senhor nos deu o projeto. E eu andando, vem o teu reino, vem o teu reino. O Senhor nos deu um templo 30 de largura, por 42 de comprimento. Uma galeria entrando 12 metros por 30. Nos deu um prédio anexo 20 por 36, com refeitório, parte administrativa, na parte térrea, no primeiro andar, salas para todos os departamentos. Lá no segundo andar, um auditório para 300 pessoas, 2 apartamentos e salas com elevador. E o Senhor nos deu o terreno e estacionamento, e nós fizemos o estacionamento. Aí estamos fazendo, alguém chegou e disse: pastor, eu tenho 400 metros lá no fundo, o senhor não quer comprar? Compramos.
Pastor, eu tenho 660 metros lá nos fundos, o senhor não quer comprar? Compramos. Pastor, eu tenho uma chácara aqui, pastor, que tem uma piscina, 5 banheiros, um salão de festa, o senhor não quer comprar? Tudo ali, no ambiente, compro. E aí agora, pastor, eu tenho uma casa aqui, o terreno de 500 metros quadrados, uma casa que eu construí para mim, mas eu não quero mais morar aqui, eu vou mudar. O senhor não compra? Compro. Aí pastor, tem mais uma casa aqui, pastor, no terreno de 400 metros, o senhor não compra? Compro. E agora o ano passado, pastor, tem 1000 metros aqui atrás, uma chácara grande, o senhor não quer comprar, pastor? Compramos. E hoje nós temos 9.050 metros para a glória de Deus Pai. Venha o teu reino, 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 venha o teu reino. Receba o reino de Deus nesta noite. Fique em pé no nome de Jesus. Orecandalai, estabacadalai, orecandalai, estabacadalai. Orecandalai, estabacadalai. O reino de Deus está entre vós.